In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Hoje, então, é quinta-feira daquela novena que há entre a Ascensão do Senhor e Pentecostes. Estamos no 7º dia da novena, celebrando São Bernardino de Sena, presbítero, que tanto teve devoção e propagou o Santíssimo Nome de Jesus. E isso é uma das coisas que o povo tem me incomodado. Agora andaram descobrindo aí, estudando, vendo vídeos sobre o nome de Deus, o nome de Jesus, e o raio, não sei o quê. E quem não dizer o nome de Jesus daquele jeito, então não tem a verdadeira religião, a verdadeira fé, e pode abandona até a Santa Igreja Católica. Não é uma loucura. O povo é uma loucura. O povo é uma loucura. E incomodam a gente. Mas hoje, na sequência dessa novena, eu queria seguir o pensamento de ontem sobre a riqueza com que o Espírito Santo orna a igreja. Mas veja, trata-se de uma riqueza que ela orna a igreja em serviços, em dons, em carismas, para a santificação, para a salvação do mundo. Para a santificação e a salvação do mundo. E toda essa riqueza, toda essa grandeza da igreja deve penetrar, deve atingir o mundo. Deve atingir o mundo. E por isso que não está nada fácil para o pessoal do anticristo derrubar tudo aquilo de bem que a igreja fez no mundo durante o milênio. Olha como vou dizer. Esse bem todo, esse serviço todo foi exercido sobretudo no milênio. E desde então se levantou a força luciferiana, satânica contra esses, para perder a igreja, para perder o mundo. E não está fácil. Já passaram mais de 200 anos, 300 anos. Vamos contar 1789. Então, não é fácil. De que, enfim, serviço e riqueza estamos falando? Bom, tudo que há de bem verdadeiramente nesse mundo vem da igreja, passou pela igreja. Sim, nós podemos começar pensando no próprio pensamento. A primeira coisa que, digamos, a fé, a pregação, os sacramentos, o povo da igreja vai influenciar no mundo, é no próprio pensamento. E aqui entra, queridos, a filosofia. Por isso temos os grandes arquétipos filosóficos em Agostinho e em Tomás de Aquino, que cristianizaram, que colocaram o pensamento cristão na filosofia grega, em Platão e Aristóteles. E é uma filosofia perene, o pensamento da igreja tão grande que não há quem o derrube. E vem Kant, e vem a filosofia existencialista se debatendo, toda essa filosofia, a filosofia modernista, não dá nem para chamar de filosofia. É um pensamento tão tresloucado que é a consumação daquilo que se vive hoje. Não dá para chamar isso de filosofia. Não há um pensamento organizado, não há um pensamento universal.
verdadeiramente filosófico. É uma loucura, é uma loucura. Então, sim, a primeira grande contribuição de serviço da igreja ao mundo vem justamente aí na área do pensamento, da filosofia. E os grandes luminares são estes dois, Agostinho e Tomás de Aquino. Imbatíveis, imbatíveis. Não há sistema filosófico, embora hoje seja absolutamente bom, com o deslocamento do pensamento moderno, com certeza que eles não poderiam ser entendidos nem aceitos e com certeza devem ser combatidos. A loucura combate a razão. Então, todo o desenvolvimento de pensamento vem. Só en passant, queria dizer também que o próprio ordenamento jurídico foi salvaguardado. Pensemos no pensamento jurídico romano, foi salvaguardado pela Santa Igreja. Foi ela, com o seu direito canônico, que foi resgatar e salvar, desde a invasão bárbara, tudo aquilo que, de fato, de organização jurídica, de sistema jurídico, os romanos nos legaram. E isto é importante, inclusive, para a organização dos estados. O bom pensamento da ordem jurídica foi importantíssimo, sobretudo no milênio, para a organização dos estados. Sempre colocando no mais alto da pirâmide jurídica o direito divino, o natural, o positivo, o eclesiástico, para depois se organizarem as nações. Então, no Brasil nós tivemos as ordenações, as 3 grandes ordenações aqui, sofremos ainda, tivemos uma sua égide ainda aqui no Brasil, trato disso na minha tese de laurea. Mas, também, só para lembrar que também, mas um outro grande movimento de serviço da igreja para o mundo foi junto aos pobres. Foi junto aos pobres. Desde o início, a igreja se dedicou a salvar os pobres da extrema pobreza, a socorrê-los, a ajudá-los, a ampará-los. E isso da mais tenra infância, até a selectitude, até a velhice. E isto, nos grandes desvios, sempre a igreja a procurar rapazes e moças para conduzi-los, para reconduzi-los à vida moral, à vida saudável. A igreja foi sempre o supremo bastião moral da humanidade. E aqui está o grande temor e respeito que os grandes dos povos sempre tiveram com a igreja, por causa de ser ela um bastião moral. Hoje, isso tudo é desprezado na loucura modernista. Mas estão aí a virtude dos grandes santos e santas de Deus. Bernardino de Sena que nos diga, que nos sirva de exemplo hoje, para mostrar como de fato esse bastião moral erguido alto sobre a humanidade com a igreja foi o amparo, foi o guia, foi seguro para a direção dos povos, das nações.
Então, em primeiro lugar, sim, o pensamento para os pobres. A igreja no serviço, no socorro dos indigentes, dos pobres. Não há instituição maior de caridade no mundo que não a Santa Igreja Católica. Não há. Não há. Depois podemos colocar outro grande serviço, é o da educação. Então, o socorro das crianças abandonadas e para educar os meninos, as meninas. Quantas escolas, quantas universidades. A universidade nasceu na igreja. Universidades nasceram na igreja. Nasceram na igreja. O socorro dos doentes, sem a medicina. Quanto a ciência médica deve a Santa Igreja, aos seus hospitais, aos seus asilos, erguidos, sustentados, com o labor e o trabalho, inclusive em pesquisa, de grandes homens da igreja. Estou com um aqui. Então, é assim. Em todas essas áreas, em todas as áreas de serviço da humanidade, presente a igreja, se fala tanto em uma luta entre a igreja e a ciência, bobagem, mentira. A igreja esteve na ponta de todas essas ciências, as mais diversas pesquisas, não só conduzidas em universidades religiosas, católicas, senão que por homens de fé, homens religiosos, por leigos que sejam, por leigos que tenham sido. Então, tudo quanto é tipo de pesquisa aí presente, e não menos daquelas ciências do espaço. E aqui o perigo agora hoje, da loucura inclusive desses homens de igreja, corremos o perigo, e com certeza acontecerá, o apoio do Vaticano e de homens de ciência da igreja a tudo aquilo que se apresentará como vida extraterrestre. Estamos para ver isso aí trazer grandes prejuízos para a humanidade, mas a igreja prestou serviço relevante em tudo isso. Então, no socorro dos doentes, na educação, desde a mais tenra idade até a pesquisa, e no socorro dos doentes, e tudo isto a igreja é uma das primeiras neste mundo, está aí servindo, mas não queria deixar de lado, embora penso que amanhã tocaremos mais no tema, que é o serviço da contemplação e da oração. Este é um grande serviço que a igreja presta ao mundo. Também hoje ameaçado, mas o serviço da vida dedicada exclusivamente a Deus, à contemplação e à oração. Como aquilo que foi o grande suporte, aquilo que foi o grande sinal para o mundo, de que ele não pode esgotar os seus serviços, suas pesquisas, seus trabalhos nos limitados esquadros deste mundo, mas tem que alçar voos para o alto, para o infinito, para Deus. Então, o grande serviço que prestaram os monges, as monjas, os mosteiros e
os claustros, os lugares de oração, para trazerem aos homens um sinal de paz, um sinal de Deus, um sinal de vida eterna, que deve ser cultivada desde agora. Este é um grande serviço que a igreja prestou ao mundo. Também agora perseguido, também agora reduzido a quase nada, mas que vige e que manterá este mundo. É a oração, é o nosso serviço que manterá este mundo até ao retorno do Senhor. Sem dúvida nenhuma, que vai resistir, aquilo que vai resistir ao anticristo, aquilo que vai resistir à sanha translocada da destruição de todos os serviços que a igreja prestou ao mundo, é a oração. São as comunidades que se reúnem e se dedicam, sobretudo, ao cultivo do Espírito e da oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.